Oi, eu sou o Creteu e esse é o Creteu Videoblog. Na videoaula de hoje eu vou falar sobre binários, sobre a representação numérica de quantidades usando números binários. A importância de falar de números binários é porque toda a microinformática se baseia nessa representação. Então o número binário é um número que representa quantidades usando apenas dois símbolos. Por exemplo, ligado e desligado. Por exemplo, deixando passar a luz ou não deixando passar a luz. Ou ainda 0 e 1. Toda a microinformática se baseia nessa representação. Então isso é fundamental para a microinformática. Quando a gente estuda redes de computadores, também é importantíssimo saber binário. Por quê? Porque a representação de IPs, etc., também pode se relacionar, ou também se relaciona com números binários. Para entender a estrutura do número binário, eu vou fazer primeiro um exemplo aqui, mais uma vez através de uma analogia. Esse exemplo é o seguinte: vamos admitir que a gente tenha 8 moedas. São umas moedas de um país especial chamado Mundo da Informática, que essas moedas têm valores especiais. Ó, uma moeda de R$1, depois tem uma moeda de 2, ou R$2, ou 2 dinheiros desse país maluco, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Por que esses valores malucos para colocar nas moedas? Daqui a pouco a gente entende por que são esses valores, mas a gente tem essas moedas aqui. Uma moeda de 1, de 2, de 4, de 8, 16, de 32, 64 e 128. E com isso a gente quer construir as quantidades. Então vamos começar por um exemplo bem simples. Eu quero construir a quantidade 7, representar a quantidade 7. Vamos ver como é que se dá isso? Vamos lá, vamos pensar que moedas eu vou usar para fazer a quantidade 7. Olha, essas moedas de muito valor, está na cara que a gente não vai usar, né? Então, de 128, de 64, de 32, de 16 e de 8 a gente não vai usar. Quais seriam as moedas então que a gente vai usar? Vamos ver? 4, mais 2, 6, mais 1, 7. Então essas quantidades 4, 2 e 1 totalizam 7. As moedas que a gente não utilizou, eu estou colocando o número 0 para indicar que eu não uso. E as moedas que eu estou utilizando, eu coloco o número 1. Portanto, a quantidade 7 pode ser representada em binário por 1, 1 e 1. Como se fosse o 111 do decimal, né? 1, 1, 1. Se eu precisar representar todos os dígitos, talvez seja necessário eu dizer que é 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Tá claro? Vamos para um número um pouco maior. Vamos representar uma outra quantidade. A quantidade 34. Essa é bem fácil, hein? 34. Eu vou apagar aqui as quantidades que já estão escritas aqui, os uns e zeros. E vamos lá ver quais são as moedas que a gente vai usar para representar a quantidade 34. Mais uma vez, essas moedas grandes não vou usar. Opa, vamos ver aqui. Será que a de 32 eu vou usar? Se eu olhar 34, dá para imaginar já que eu vou precisar da de 32. E quanto vai faltar para 34? Vão faltar 2. Então vamos lá, a moeda 32 eu vou usar, a moeda 16 não, a moeda 8 não, a moeda 4 não, e a moeda 2 sim, e a moeda 1 não. Portanto, a quantidade 34 seria representada em binário por 00, 1, 0, 0, 0, 1, 0. O número binário, usando 8 algarismos binários para representar 34, é 001, 000, 10. Tá claro agora? Dá para notar também que a gente usou uma quantidade de moedas especial, que foi a quantidade de 8 moedas. Por que eu escolhi usar 8 moedas? Bom, vamos entender por quê. Cada uma dessas moedas é uma posição em que está podendo, ou usa a moeda, não usa a moeda. 0 ou 1, uma posição. O nome que se dá a isso na microinformática é bit. Então, um bit é uma posição que pode estar setada ou não setada, ligada ou desligada. Um bit é uma posição. Portanto, aqui eu usei 8 moedas, é o mesmo que ter
8 bits. Essa quantidade também é muito especial. Na informática, essa quantidade é chamada de byte. Então o que é um byte? Um byte é um conjunto de 8 bits. E o que é um bit? É uma posição que pode estar ligada ou desligada, em 0 ou em 1. Através dos 8 bits, a gente consegue representar qualquer quantidade que vai entre todos os bits setados em 0, que daria a quantidade 0, ou todos os bits setados em 1. Vamos ver quanto é que dá todos os bits setados em 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits, todos eles setados em 1. Portanto, quanto será o número 1 em binário? Olha, é fácil, né? É só somar essas quantidades que estão aqui na moeda. Vamos somar? 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 8, 15, mais 16, 31, mais 32, 63, mais 64, 127, mais 128, 255. Aquela quantidade mágica que aparecia ou aparece nos números de IP, nas máscaras de rede. 8 bits setados em 1 representam a quantidade 255. Essas quantidades todas são a mágica da internet, a mágica do número IP, representando quantidades de 8 bits que podem ser representadas em binário ou no decimal. Quando a gente vai calcular máscara de rede, quando a gente vai calcular sub-redes, a gente usa essa representação. Quando a gente vai estudar as máscaras de rede, a gente usa também essa representação. Para encerrar, vamos apagar aqui. Vamos entender, conforme eu tinha falado lá no começo, o porquê desses valores. Para isso eu vou fazer uma coisa que você já está certamente acostumado, né? Vamos lá, se eu escrever na nossa numeração habitual, qual é a nossa numeração habitual? A gente usa a numeração decimal, ou seja, que usa 10 símbolos. Alguns dizem talvez que é por conta da maioria das pessoas terem 10 dedos nas mãos. Quais são esses símbolos? Os símbolos você conhece, né? Esse aqui, ó, né? O 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Não são 9 símbolos, são 10, né? De 1 a 9 e o 0 também conta. Então, 10 símbolos. Se eu escrevo uma quantidade, por exemplo, 127. Essa quantidade a gente pode ler de que maneira? 1 centena, 2 dezenas e 7 unidades. Como isso aqui é decimal, na verdade a moedinha que está aqui é a moeda que representa 10 elevado à potência zero. Você lembra de potenciação que deve ter aprendido no ensino médio? 10 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero dá 1. Então, 10 elevado a zero é a quantidade 1. Ou como a gente chama, unidade. E aqui? Aqui é 10 elevado à primeira. 10 elevado à primeira, qualquer número elevado à primeira potência é o próprio número. Então 10 elevado à primeira é 10. E aqui no 1 é 10 elevado à segunda potência, ou 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10, é 100. Então o que a gente está dizendo com isso? A gente está dizendo que este algarismo deve ser multiplicado por essa quantidade. Por isso que dá 1 centena. 1 vezes 100, 100. Este algarismo deve ser multiplicado por este valor, que aqui é 10. 2 vezes 10 dá 20. E este algarismo deve ser multiplicado por essa quantidade, 1. Então, 100 mais 20 mais 7 dá 127. É assim que se representa um número, uma quantidade, usando a nomenclatura decimal. Na nomenclatura binária, não é diferente. Portanto, as moedas foram escolhidas pelo mesmo motivo. 2 elevado à potência zero, como eu falei, todo número elevado à potência zero dá 1. 2 elevado à primeira dá 2. 2 elevado à segunda, 4. 2 elevado à terceira, 8. 2 elevado à quarta, 16. 2 elevado à quinta, 32. 2 elevado à sexta, 64. 2 elevado à sétima potência, 128. Então, essas quantidades foram escolhidas baseados na potência
de 2. Esses números especiais são números baseados na potência de 2. O exemplo da moeda funciona para o binário porque os valores das moedas são as potências de 2. Eu vou deixar um exercíciozinho aqui. Ó. Vamos tentar achar em binário esse número aqui. Ó, 192.168.10.127. Olha lá. Um número IP, hein, de uma rede interna, um número de IP classe C, de uma rede interna, um número de rede privada, de uma rede que não é a internet. 192.168.10.127. Vamos escrever os 4 octetos em binário. Fica aí de exercício para você. Você pode postar isso no videoblog, nos comentários do videoblog, qual é a resposta disso aqui e participando aqui do videoblog. Eu quero lembrar a todos para compartilhar os vídeos no YouTube, no Orkut, no Facebook, em todas as suas redes sociais. Conforme eu tinha falado, hoje talvez tinha uma surpresinha aí, né? Vamos ver a surpresa? Espero você no nosso próximo vídeo.